A primeira parte, então, esse preparo que a gente tem que ter antes, efetivamente, da exposição do nosso conteúdo, para mim, é a mais importante. Porque é ela que nos vai dar tranquilidade para executar depois aquela nossa apresentação. Então, primeira coisa é que a gente tem que estar tranquilo e ciente que a gente fez tudo que tinha que fazer. Como que se dá esse preparo, então, que é tão importante para manter a calma lá na frente? Eu tenho que, primeiro, entender do conteúdo, certo? Sobre o que eu vou falar. Qual é o meu objetivo com essa palestra ou com essa exposição? Eu tenho que ter isso bem claro para mim, porque depois eu vou ter que deixar bem claro também para quem está me ouvindo. Ainda sobre a questão do público, eu tenho que pensar para quem eu estou falando. E dependendo de para quem eu estiver falando, eu vou usar uma linguagem mais rebuscada ou menos rebuscada, certo? E de qualquer forma, escolhendo as palavras, a gente tem que ser transparente naquilo que a gente está falando. Por mais que eu esteja conversando com desembargadores, com ministros do STF, e aí eu queira usar palavras mais técnicas para demonstrar o conhecimento, eu tenho que ser clara, eu tenho que ser objetiva. E o momento de preparar isso é justamente quando eu estiver organizando essa minha apresentação. A gente tem que saber o que a gente pode falar, a gente tem que estar consciente do tema. Depois a gente tem que pensar em quem está nos ouvindo, certo? De que forma eu posso me aproximar dessas pessoas. É sempre uma boa dica a gente pensar em coisas comuns ou características comuns que tu tem com aquela tua plateia. É legal porque as pessoas se sentem vinculadas contigo. E também traz um pouco de espontaneidade. É bem importante, quando tu estiver falando, que as pessoas elas consigam te ouvir de uma maneira fluida, tranquila, que tu passe a segurança de que tu sabe do que tu tá falando, mas que tu não tá tranquilo, tu tá falando, tá fluindo, tá andando aquela tua fala tranquilamente. Talvez o ideal é que as pessoas nem percebam que tu meticulosamente organizou tudo aquilo. Então, é claro, tudo vai depender do teu contexto, do que tu tá falando, mas a ideia principal de um bom orador é conseguir captar a atenção e fazer com que as pessoas entendam o que ele está falando. Se, por exemplo, no uso da linguagem, tu usar de palavras muito rebuscadas, muito técnicas, pode ser que no final as pessoas não tenham entendido nada e fique aquela impressão de que não ficou nenhuma mensagem no final. A gente tem que organizar a nossa fala previamente e as pessoas têm que saber de que forma ou como tu tá fazendo isso. Eu gosto sempre de organizar as minhas falas, as minhas palestras, enfim, por partes. E aí eu já apresento isso tanto para mim, né? Mas para as pessoas no momento em que eu for falar. Elas têm que estar cientes do caminho que eu vou percorrer. A expectativa delas tem que estar de acordo com o que eu vou falar. E aí tem outro detalhe. A gente tem que saber, se for uma palestra, por exemplo, colocar um bom título. Como que eu chamo as pessoas para ter um interesse inicial no que eu vou falar? A gente tem que sempre pensar de uma maneira um pouquinho fora da caixa. Do que as pessoas têm interesse em te ouvir, você tem que chamar a atenção delas de alguma maneira, certo? E aí a criatividade tem que partir da tua pessoa, enfim. Mas é claro, nunca prometa o que tu não vai tratar. Não adianta fazer um título de palestra maravilhoso, chega na hora eu não atinjo as expectativas da pessoa. O ideal é tu ter um título que chame, mas que as pessoas não tenham uma expectativa tão alta a ponto de tu não conseguir atingir. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que hoje em dia a gente tem muitos recursos para fazer uma palestra, por exemplo, ou um trabalho. Aí muita gente usa o PowerPoint, né? PPT, como se chama, enfim, ou apresentações diversas. Pensem bem de que forma vocês vão utilizar isso. Agrega, no teu caso, na tua apresentação, usar um PowerPoint vai agregar, tu vai colocar todo o teu material ali. Eu odiava a aula com PowerPoint, certo? Porque o professor, ou ele colocava tudo ali, eu não conseguia ler, ou ele não colocava nada, servia só para ele se guiar, e no fim eu tinha que copiar tudo, ou então aprimorar depois. Isso para aula. Para uma palestra, por exemplo, é interessante a gente pensar em recursos que vão fazer ser um pouco diferente. As pessoas falam muito em vídeo, um áudio. Eu acho que tudo que for um pouco diferente do que se está esperando já é um bom começo. Então, em palestras de direito, a gente espera que as pessoas sejam assim, meio formais e meio chatas até. Eu odeio palestra chata porque eu não entendo, não consigo me concentrar. Então, sempre que eu vou dar uma palestra, eu penso o que de novo, o que de diferente eu posso trazer para que aquelas pessoas
tem um mínimo de interesse. E se tu capta o interesse já no início, ou se tu capta o interesse de alguma maneira, aquelas pessoas tendem a te dar, pelo menos, o benefício da dúvida. Bom, vou dar uma chance, vou tentar prestar atenção no que ela tá falando. Aí a gente não fica com aquela vontade louca de ficar o tempo inteiro no celular e tu levanta a cabeça e realmente tenta entender o que está acontecendo ali, certo? Então, o nosso preparo para uma palestra, para uma apresentação, ele tem que ser bem feito. É o momento em que eu tenho que saber o que eu vou falar, como que eu vou falar, pesquisa tudo que tu pode falar, divide em partes, deixa claro para ti mesmo sobre o que, como que vai ser, porque tem que ser da mesma forma bem claro para quem está te ouvindo. A gente tem que pensar naquela pessoa que está recebendo aquela informação, eu tenho que conseguir me comunicar, isso é o mais importante. Se a pessoa que está do outro lado não está entendendo, então não adianta nada estar aqui falando, perdendo meu tempo. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que fazer com que aquela pessoa entenda. E aí tem que ser inteligente o suficiente para entender que a minha linguagem, a forma como eu vou falar, ela tem que se conectar àquela pessoa e a pessoa tem que conseguir aproveitar tudo isso.